Bom dia, crianças. Vamos para a nossa segunda videoaula de hoje, tá certo? Então, vamos lá, nosso livrinho de português, tá certo? Onde nós iremos abordar, né, na gramática, flexão do grau do adjetivo e na ortografia, né, o uso, né, o emprego, né, das palavras mas e mais, tá certo? Então, vamos lá, acompanhando aqui com a tia. A flexão do grau, né, de grau do adjetivo. Nós temos aí Roberto, né, Alexandre e Jonas. Você pode estar observando, né, a imagem de cada um. Aí abaixo nós temos a frase: Jonas é menos gordo que Roberto. Você está observando as palavras destacadas: menos e gordo, ou menos e que, tá certo? Jonas é tão magro quanto Alexandre. Você observa aí o tão e a palavra quanto. E Roberto é mais gordo que Alexandre. O mais e o que, tá certo? Então, pra gente entender. Então, o que é o grau do adjetivo? O grau do adjetivo, gente, ele demonstra a intensidade com que o adjetivo caracteriza o substantivo. Foi o que nós acabamos de ver aí. Jonas é menos gordo que Roberto, né? A intensidade, né? Aí que é o quê? É de menos, é de inferioridade, né? Quando eu digo Jonas é tão magro quanto Alexandre, né? É a intensidade, né? Ele fez aí uma comparação de igualdade. E quando eu coloco Roberto é mais gordo que Alexandre, né? Esse mais que aí, né? Que dá o quê? Uma comparação. Que é o quê? De superioridade, né? De mais elevado. Então, o grau, não esqueça, o grau do adjetivo, ele demonstra a intensidade com que o adjetivo caracteriza o substantivo. E há dois graus, gente. Há o grau comparativo, né, de comparação, quando a gente faz uma comparação, e o grau superlativo, tá certo? Comparativo. O grau comparativo, ele pode ser de igualdade, eu faço uma comparação de igualdade, eu estou comparando, né, de igual para igual. Pode ser de superioridade, quando eu coloco algo superior acima, né, de outra coisa. E de inferioridade, quando você põe algo abaixo, né, inferior, menor, né? Como nos exemplos que a gente acabou de ver, certo? Então, o grau comparativo de igualdade é uma comparação de igualdade. Quando eu digo, é formado pelas expressões tão quanto, né, ou tão como. Por exemplo, quando eu digo André é tão esperto quanto Joaquim. É um grau comparativo de igualdade, o tão quanto. Quando eu digo o dia hoje está tão chuvoso quanto ontem, né? Eu estou fazendo uma comparação e é de igualdade. A menina é tão religiosa quanto a mãe. É o quê? É um grau comparativo de igualdade. Esse tão quanto. Ou então, o tão como, tá certo, gente? Prestar bastante atenção com relação a isso aí. Depois, o grau comparativo de superioridade, quando alguém é colocado a uma posição mais elevada, né, do que a outra. Superioridade, quando eu digo, André é mais esperto que Joaquim, ó, mais esperto, certo? Quando eu digo que Tiago é mais inteligente do que Bruno, certo? É mais, essa palavra mais, da ideia de superioridade, tá certo, gente? Então, ter bastante atenção com relação a estas palavras, tá certo? As estrelas são mais brilhantes que a lua, então é uma comparação que eu estou fazendo entre as estrelas e a lua, mas de superioridade, colocando uma mais na posição mais elevada do que a outra. Inferioridade é formado pelas expressões menos, né, do que, ou menos que. Inferioridade, quando eu coloco alguém numa posição inferior, mais baixa, né, menor. Tá certo? Quando eu digo, por exemplo, o coqueiro é menos alto que o cajueiro. É menos alto que o cajueiro. Eu coloquei ele menos, numa posição menor. Quando eu coloco André é menos esperto que Joaquim. Menos, certo? Menor. Tem um menor que o outro, então é de inferioridade. Quando eu coloco Renato é menos estudioso que Saulo. Menos, essa palavra menos, então é comparativo de inferioridade. Então, não me esqueça, a flexão do grau do adjetivo, ela pode ser de comparativo, né, de comparação, ou superlativo.
Comparativo, ele pode ser de igualdade, é uma comparação entre duas pessoas, entre duas plantas, entre dois animais, entre dois objetos de igualdade. É uma comparação de superioridade, um numa posição mais elevada do que o outro, e de inferioridade, né? Quando você compara também, mas tem um numa posição, um nível mais baixo, certo? Que o outro, inferior. Os adjetivos bom, mal, grande, pequeno, eles possuem formas especiais para o comparativo de superioridade, né? Você tem o exemplo, né? Bom, melhor, né? Este é melhor que aquele. Eu digo melhor, né? Mal, né? Por pior. O filme de hoje foi pior que o de ontem, né? Pior. Grande, né? Maior. Eduarda é maior que sua irmã. Pequeno, né? Menor. A lua é menor que a terra. Então, você observa aí, né? Essas palavras. É o grau, quando eu digo menor que a terra, tá certo? Depois, nós temos aí um textinho, né? Das borboletas, onde a gente vai observar as palavras aí. Desse textinho é pra gente observar a palavra aí, ó. Levíssimas, né? Aí nós temos o adjetivo, nós temos aí esse texto. Vamos ler. Voam muito leves e lá se vão as bolhas de sabão. Borboletas, pura seda, leves, levíssimas, cintilam no espaço. Aí, o adjetivo, agora nós vamos para o grau, nós vimos que o grau do adjetivo, ele pode ser comparativo, como a gente já viu, e agora vamos para superlativo, né? Então, vamos ver. O adjetivo, ele pode exprimir uma qualidade em grau muito elevada. Cuidado. Agora nós vamos ver o grau do adjetivo em uma qualidade, em um grau muito elevado. Ou em mais alto grau, né? Quando isso ocorre, dizemos que ele está no grau superlativo. No poema acima, por exemplo, como eu citei para vocês, nós temos as palavras levíssimas, leve, normal, quando eu digo a borboleta voa levezinho, leve, né? Normal, tô falando não, quando eu digo levíssima, quer dizer que é muito leve. Por isso, o grau superlativo, ele exprime isso, certo, gente? O adjetivo, ele exprime uma qualidade em um grau muito elevado, certo? E aí nós temos aí o exemplo, o grau superlativo e relativo, ele faz a comparação de um ser em relação à totalidade dos seres que apresentam a mesma qualidade. Jonas é o aluno mais estudioso da escola. Ana é a aluna menos estudiosa da escola. Então, agora, nós iremos abordar, né, sobre o grau, né, superlativo. Que é quando, gente, quando o adjetivo, ele exprime uma qualidade em um grau muito elevado, certo? Aí nós temos o grau superlativo absoluto, ele pode ser. O grau superlativo, ele pode ser sintético e analítico. Cuidado. O grau, como nós vimos no anterior, comparativo, ele pode ser o quê? De igualdade, de superioridade, de inferioridade. Agora, o grau superlativo, ele pode ser sintético e analítico, tá certo? Não esquecer essa diferença. O grau superlativo sintético, ele é expresso em uma só palavra, né? Nós acabamos de ver. Quando o adjetivo, ele vai exprimir uma qualidade muito elevada. Quando você coloca uma só palavra, ó, espertíssimo, né? Felicíssimo, etc. Nós vamos já ver as palavras abaixo. E analítico, né? Quando é expresso em mais de uma palavra, muito esperto, né? Bastante feliz. Quando eu digo, ontem eu estava bastante feliz, quer dizer, que eu estava, né? Um grau muito elevado do adjetivo, que eu estava, né? Fora do normal, muito feliz, né? Aí abaixo dessas tabelas é importante que você lê com bastante atenção, preste atenção também o emprego corretamente, a escrita corretamente dessas palavras. Nós temos o grau, o adjetivo normal e temos o superlativo sintético, tá certo, gente? Ágil é o quê? Quando eu coloco um exemplo de uma palavra ágil, agílimo, né? Agradável, agradabilíssimo, né? Ontem o clima estava agradabilíssimo, quer dizer que estava mesmo fora do normal, estava muito agradável. Alto, né? Altíssimo, quando eu digo aquela modelo é altíssima, você já entendeu, quer dizer que ela é muito alta. Amargo, né? O café estava amargo, né? Amaríssimo. Presta atenção à escrita e à pronúncia corretamente das palavras. Eu coloco, por exemplo,
Hoje o café estava amaríssimo, quer dizer que eu nem consegui tomar de tão amargo. Então, só uma palavra só, né? É o superlativo absoluto sintético, certo? Uma palavra, certo, gente? É amável, amabilíssimo, amigo, amicíssimo, antigo, antiquíssimo, é áspero, aspérrimo, é baixo, ínfimo, bom, ótimo, célebre, celebérrimo, confortável, confortabilíssimo, cruel, crudelíssimo, difícil, dificílimo, atenção à escrita, certo? Doce, docíssimo, olha a escrita desta palavra, fácil, facílimo, né? Feliz, felicíssimo. Gente, atenção, olhem direitinho a escrita destas palavras, certo? Feroz, ferozíssimo, ferocíssimo. Fiel, fidelíssimo, frágil, fragilíssimo, frio, frigidíssimo, olha aí, ó, a diferença. Grande, grandecíssimo, hábil, habilíssimo, humilde, humilíssimo, inteligente, inteligentíssimo. A gente vê bastante essa palavra. Marcos é inteligentíssimo, quer dizer que ele é uma pessoa muito inteligente. Magro, magérrimo, mal, quer dizer péssimo. Notável, notabilíssimo, novo, novíssimo, pequeno, mínimo, pessoal, personalíssimo, pobre, paupérrimo. Atenção à escrita das palavras, geralmente elas são escritas com C-I, né, e S-S. Sábio, sapientíssimo, sagrado, sacratíssimo, simples, simplicíssimo, terrível, terribilíssimo. Aí temos útil, utilíssimo, veloz, velocíssimo, certo? Então, aí nós temos aí, né, gente, o grau superlativo sintético, tá certo? Nós temos, por exemplo, e o analítico, tia? O analítico, ele é expresso em mais de uma palavra. Quando eu digo, por exemplo, voltei para casa muito triste. Esse aí, ó, muito triste é o quê? É o grau superlativo analítico, muito triste. Onde eu posso substituir o muito triste, né? Colocando no analítico sintético, eu posso tirar esse muito triste e colocar o quê? Só tristíssimo. Outro exemplo de superlativo analítico, muito belo. Por exemplo, vimos um espetáculo muito belo. Muito belo, né, gente? O analítico, o superlativo analítico, ele expressa mais de uma palavra, geralmente duas, né? Então, esse muito belo eu posso tirar. Para não haver uma repetição, por exemplo, no texto, né? Eu tiro esse muito belo e posso colocar o quê? Belíssimo. Outro, rico, por exemplo, o comerciante é muito rico. Não precisa colocar é muito rico. Eu posso tirar o muito rico e colocar só o quê? Riquíssimo. O prédio deste comércio é muito velho. Muito velho, por exemplo. Eu posso tirar o muito velho e colocar o quê? Velhíssimo. Né? O policial é uma pessoa muito ocupada, né? A policial quer dizer que é uma pessoa ocupadíssima, muito ocupado. Quando eu digo Marcos é muito inteligente, eu posso colocar o quê? Inteligentíssimo. Eu sou magra, por exemplo, sou muito magra, pode ser o quê? Eu sou magérrima. Quer dizer, muito magra. Então, o analítico é quando tem essa palavra muito magro, é muito ocupada, muito cansada, muito velha, muito rico, muito belo. E o sintético é quando você vai tirar essa questão de muito ágil e vai colocar no sintético, por exemplo, agílimo. Certo, gente? Então, lê direitinho este quadro. E agora nós temos na parte, né, da ortografia o uso das palavras mas e má. Mas, né? E mais, né, gente? Então, mais, ele é um advérbio de intensidade, certo? É o antônimo de menos. Você pode estar aí. Mais, ele indica uma quantidade, né? É o contrário de menos. Um advérbio de intensidade, mais. E mas,
Mas, sem o i, né? Mas é uma conjunção. Equivale a porém, contudo, entretanto, né? Indica uma ideia contrária. Impedimento equivale à palavra o quê? Porém, contudo, né? Entretanto, certo? Quando eu coloco, por exemplo, ela caiu, mas não chorou. Quer dizer, porém, não chorou. Certo? Porque indica o quê? Uma ideia contrária. Caiu, deveria ter chorado, mas não chorou. Cuidado, mas uma ideia contrária, um impedimento, equivale a porém. Eu posso colocar, ela caiu, porém não chorou, certo? Agora, mais indica uma quantidade, é o contrário de bem. Por exemplo, eu digo, Paulo é o mais novo da turma. É o mais novo, correto? Então, nós temos aí esse texto de Renato Russo, né? Mais uma vez. Mas é claro que o sol vai voltar amanhã. Mais uma vez eu sei. Escuridão, já vi pior. De endoidecer gente sã. Espera que o sol já vem. Tem gente que quer estar do mesmo lado que você, mas deveria estar do lado de lá. Tem gente que machuca os outros. Tem gente que não sabe amar. Tem gente enganando a gente. Veja a nossa música, a nossa vida como está. Mas eu sei que um dia a gente aprende. Se você quiser alguém em quem confiar, confie em si mesmo. Quem acredita sempre alcança, né? Essa música de Renato Russo, nós temos. Mas é claro que o sol vai voltar amanhã. Mais uma vez eu sei. Escuridão já vi pior. De endoidecer gente sã. Espera que o sol já vem. Nunca deixe que eles digam que não vale a pena acreditar nos sonhos que se tem, ou que seus planos nunca vão dar certo, ou que você nunca vai ser alguém. Tem gente que machuca os outros, tem gente que não sabe amar. Mas, viu, né? Porém, eu sei que um dia a gente aprende. Se você quiser alguém em quem confiar, confie em si mesmo. Quem acredita sempre alcança, né? Essa música aí que foi colocada, né, do Renato Russo, que você pode estar observando aí a letra, né, o emprego, né, o uso das palavras mas, né, e mais, né? O mas, não esquecer, é uma conjunção, né, que vale, você pode substituir pela palavra portanto, contudo, né, porém, como você está vendo aí, e exprime uma ideia contrária. Já o mais, ele indica uma quantidade. Aí nós temos aí exemplos, né, do emprego destas frases. Nós temos, tenho mais vontade de comer quando faz frio. Mais, indicando quantidade. Meu amigo me criticou, né? Mas ele gosta de mim. Quer dizer, ele me criticou, disse algo comigo, mas ele gosta de mim. O mundo precisa de mais compreensão, mais, né, quantidade. Gosto muito de viajar, mas não tenho dinheiro. Olha uma verdade, né? Mas, né, porém não tenho dinheiro, né? Uma contrariedade, você tá vendo aí. A humanidade precisa de mais amor. Ouvi atentamente, quer dizer que eu ouvi atentamente, quer dizer que eu estava prestando bastante atenção, mas não entendi, certo? Então, meus amores, aqui você é convidado, né, a pegar o nosso livrinho de português, onde você possa estar relendo este conteúdinho lá nas páginas 211 a 213. E em seguida, você faça a atividadezinha na página 214 a 216. Isso da parte da gramática, da flexão do grau do adjetivo. E a partezinha da atividade da página 218 e 219, que é o uso das palavras mas e mais, tá certo?